Bom, a gente volta a falar sobre a eleição na França. O primeiro turno das eleições presidenciais no país será neste fim de semana. O atual presidente Emmanuel Macron e a candidata de extrema-direita Marine Le Pen são os favoritos para disputar o segundo turno em 24 de abril. E para falar mais sobre esse pleito, está conosco o professor de Relações Internacionais da FAP e FGV, Vinícius Rodrigues Vieira. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Eu pergunto para o senhor, o que mais vai pesar nessa eleição? Porque a situação de Emmanuel Macron não é tão tranquila quanto muita gente antes imaginava. Agora, há muita questão de debate em relação aos imigrantes, a inflação também. O que mais pode pesar e que deve pesar nesse pleito? Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Bem, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos, bom dia. Bem, nós temos, no caso de Emmanuel Macron, um grande inimigo que vai afetar todos aqueles que passarem por eleição este ano e buscam um segundo mandato, que é a inflação, né? E a inflação, ironicamente, na Europa, como ao redor do mundo, mas sobretudo na Europa, ela, tudo indica, está sendo agravada pelas sanções aplicadas a Vladimir Putin, né? Ali por conta da guerra da Ucrânia. Isso gera um clima de instabilidade, gera ali receio por parte dos produtores, investidores, nas expectativas econômicas e, portanto, uma tendência no aumento de preços do custo de vida, custo de energia, custo de transportes. Então, Macron, ele corre contra o tempo e parece ter encontrado uma estratégia que não sei se será vencedora, haja vista que Le Pen tem quase aí metade dos votos, está empatado o segundo turno praticamente, segundo as melhores pesquisas de opinião disponíveis, que é colar na Le Pen, o que é correto, né? Ela recebeu fundos russos, né? É uma aliada de Putin e talvez isso venha a salvar Macron. Mas a decisão está, obviamente, nas mãos dos eleitores franceses. Será que eles vão pensar mais no bolso ou vão pensar mais na guerra diretamente? Esse é o grande mistério que vamos primeiro descobrir neste domingo e que tudo indica, haverá sem dúvida segundo turno daqui 2 domingos. Professor, na sequência, a pergunta do nosso comentarista Roberto Mota. Roberto. Professor, saiu recentemente uma pesquisa que mostra Macron com 51% e Le Pen com 49%. Como essa diferença está dentro da margem de erro, já há analistas admitindo que a hipótese de vitória de Le Pen é uma possibilidade, agora concreta. E esses mesmos analistas dizem que Macron teria cometido um erro estratégico quando enfatizou a sua participação na tentativa de intermediar uma solução de paz na guerra da Ucrânia. Macron afirma que tem mantido conversas frequentemente com Putin. Enquanto isso, Le Pen está focando no aumento de preço, no aumento do custo de vida na França, que parece que tem dado mais resultado. E aí, para complicar a situação de Macron, ele foi chamado a atenção pelo primeiro-ministro polonês, que questionou por que Macron fala tanto assim com Putin. O que ele fala nessas conversas? Ele perguntou ao Macron, o que você tem conseguido? E aí aconteceu uma coisa muito ruim. O Macron perdeu a paciência e chamou o primeiro-ministro polonês de um antissemita de extrema-direita, o que gerou um mal-estar muito grande. O senhor acha que isso pode ter contribuído para uma provável derrota de Macron nessa eleição? Eu diria que não para uma derrota. Ele pode ter perdido eleitores ali em estratos sociais que se preocupam mais com a guerra diretamente. Acho que o grande erro de Macron foi ter focado tanto na guerra que ele entrou na campanha muito tarde. Então, isso deixou ali um caminho aberto para que Le Pen persuadisse os eleitores, falasse, olha, nós temos aqui problemas práticos, né? O bolso de vocês aí, o que entra no bolso, sai e compra muito menos alimentos, muito menos bens do que vocês estavam acostumados aí há algum período, né? E claro, nós não podemos descartar também todo o rescaldo da Covid, né? A questão dos lockdowns, né? Até que ponto que o eleitor francês, né? Não precisa ser de extrema direita, né? Mas o eleitor mais de centro que migrou em massa
para Macron ali em 2017, alguns não veem a Le Pen como uma alternativa razoável agora, porque ela amenizou o seu discurso, ela ainda continua com posturas anti-imigração, posturas nacionalistas, só que a roupagem dela é uma roupagem de centro-direita e não mais uma roupagem como foi em eleições anteriores de ultradireita. Então isso favorece o quê? Conquistar o eleitor centrista. Em suma, é uma combinação da linguagem da Le Pen com um erro crucial de Macron. Menos aí o fato de ele não entregar nada a partir dessa diplomacia que ele faz com Putin e muito mais o fato de que ele simplesmente não se preocupou com a eleição. Sequer, segundo os relatos, teria ido aí a debates e isso pode ser indicado, pode ser visto por eleitores mais críticos, e o eleitor francês, seja de esquerda ou de direita, é bastante crítico, como um sinal de covardia ou de comodismo, né? Ele ficou ali num clima de talvez já ganhou e isso ajudou, sem dúvida, Le Pen junto com a questão econômica. E, professor, o fato de Macron ser o atual presidente, isso significa uma vantagem para ele? A esquerda e a direita na França funciona de forma igual a que existe aqui no Brasil? E também qual a importância desse resultado para o nosso país? Seria melhor, de alguma forma, que um ou outro ganhasse? Bem, vamos pensar como que evoluiu, né, o cenário político na França nos últimos anos. O próprio Macron, ele entra com uma mensagem, embora centrista, antissistema. Por quê? A eleição do Macron implodiu o sistema partidário francês, como várias eleições aí nos últimos anos, 5, 6 anos, mostraram aí os limites dos partidos tradicionais. Então, nós tínhamos dois grandes partidos, né? Os republicanos, que encarnaram em diversos nomes, gaullistas, né? De direita, porém intervencionistas, né? Os franceses, há poucos liberais, de fato, na economia e conservadores nos costumes, os gaullistas de centro-direita. Como Sarkozy, Jacques Chirac, por exemplo, né? O Sarkozy que só teve um mandato. O Sarkozy ele foi derrotado por François Hollande, né? Ali em 2012, por uma margem muito pequena, né, socialista. Hollande teve uma presidência tão fracassada, né, aos olhos dos franceses, que sequer tentou a reeleição. Isso pavimentou o caminho para um nome, o Macron, que já tinha trabalhado no governo ali, sob liderança, né, dos primeiros ministros que serviram a François Hollande, ele vai para o centro, funda um partido, né, o En Marche, né, a República em Marcha, né, a República à Frente, como alguns traduzem, e entra na presidência aí com grande apoio, inclusive no Congresso, né, é importante pensar nisso. Depois das eleições presidenciais na França, tem as eleições no Congresso, que pode gerar o quê? Uma divisão entre o primeiro-ministro e o presidente, porque na França nós temos um sistema semipresidencial. O primeiro-ministro tem bastante poder e depende da aprovação do parlamento, que aí é outra questão que vai surgir lá depois do segundo turno. Mas Macron ele tem uma vantagem, o histórico de Sarkozy, à direita, que não conseguiu reeleição, o histórico de Hollande, à esquerda, que tampouco conseguiu a reeleição, sugere que quem está no poder na França tem um problema, não consegue, como a gente diz aqui no Brasil, usar a máquina para se reeleger, porque o eleitor é bastante crítico, tudo indica. Mas o Macron ele está numa situação muito melhor que o Sarkozy e o próprio Hollande, que sequer tentou a reeleição. Então o Macron é difícil? É difícil. Ele ainda pode ganhar? Sem dúvida pode ganhar, porque ele está com o poder na mão. Mas ele vai precisar, aí, no intervalo de 2 semanas, colar na Le Pen a pecha de que, olha, ela é aliada do Putin e me deem uma segunda chance que eu vou fazer um trabalho melhor na economia, porque ele não conseguiu reativar, tal como tinha prometido, a economia francesa. Claro que teve a pandemia, mas o eleitor não vai pensar nisso, vai pensar se tem uma alternativa e hoje a Le Pen consegue se vender sim como uma alternativa que é digerível pelo eleitor até mesmo centrista francês. Professor de Relações Internacionais da FAP-FGV, Vinícius Rodrigues Vieira. Muito obrigado, professor, pela atenção, pela gentileza. Um bom fim de semana. Até a próxima. Muito obrigado. Bom fim de semana a todos. Um abraço. Abraço. 8h